O público está de volta. O número de latrocínios quando o roubo é seguido de morte caiu nos últimos 3 anos, segundo dados da Secretaria de Segurança do Estado. O que esses dados significam e qual deve ser a reação diante de um assalto? É mais prudente obedecer sempre às ordens do assaltante, mesmo quando ele ameaça a vida de outras pessoas? São análises que vamos fazer a partir de agora com o Gustavo Calef. O Gustavo é especialista em segurança e também é o diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança aqui no Rio Grande do Sul. Bem-vindo ao programa, Gustavo. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre esses dados, a redução dos casos de latrocínio, segundo a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul. Em 2007, de janeiro a setembro, 90 casos. Em 2008, no mesmo período, 61 casos. E agora, em 2009, 46 casos. O que significa tudo isso, essa redução nos episódios em que há morte, assalto seguido de morte? Bom, é muito interessante esse dado ser tratado agora, porque nós conseguimos observar que as pessoas estão primeiramente conscientes da realidade onde estão inseridas. Isso é a questão mais importante para nós podermos tratar de segurança. Tu primeiro tem que conhecer que ambiente tu estás, que riscos esse ambiente te traz, para tu poderes começar a ter procedimentos preventivos com relação a essa criminalidade que tem nesse ambiente. Então, nós tivemos um crescimento da criminalidade nos últimos anos muito grande. Certo. Até que a população se desse conta dessa necessidade, é uma mudança cultural. E a mudança cultural sempre ela é demorada, ela não é uma mudança do dia para a noite. Então, nós observamos que, a partir de muito tempo que vem se falando nos meios de comunicação, nos cursos, em todas as questões que são ligadas a essa questão de segurança e assaltos, é o não reagir. Certo. E é isso que tem acontecido efetivamente? As pessoas estão aprendendo a ter controle na hora, nessa hora de tensão? Não só isso. O que está acontecendo? As pessoas, por estarem mais atentas, elas conseguem identificar uma situação de possível assalto e no momento que ela está ciente que ela possa vir a ser assaltada, ela elimina o que nós chamamos de reflexo medular. E o reflexo medular é o conhecido como susto. Certo. Né? O reflexo medular, ele gera, no momento de uma ação de assalto, o reflexo tido pela pessoa no momento por ela não estar aguardando aquela ação, ela gera também um reflexo no delinquente. Ah, perfeito. E normalmente o delinquente ele não utiliza nenhuma técnica de segurança quando está armado. Porque existem técnicas de segurança que é manter o dedo sempre fora do gatilho antes da ação, né, do tiro. E o delinquente não, ele vem com a arma engatilhada, com o dedo no gatilho para fazer ação. Aliás, muitas vezes sob efeito de drogas, né, que tira qualquer grande maioria das vezes. Possibilidade de decisão, de raciocínio. Exatamente. Então, o que ocorre? Nesse momento que a pessoa tem um susto, ela gera também esse susto no delinquente, que não está aguardando aquela atitude, e o disparo é acidental. Porque, na verdade, esse susto, entre aspas, essa reação, um gesto abrupto, enfim, isso, na verdade, é involuntário, não tem como controlar. Exatamente, é involuntário. Tu só consegues controlar isso quando tu consegues eliminar a possibilidade de surpresa. Sim. Né? Quando tu não fores surpreendido, tu não terás essa reação. Né? Então, a reação ela é distinta. Por quê? Porque se eu não sei que o delinquente vem agir, eu tenho o reflexo medular. Se eu sei que ele vem agir, o meu cérebro ele já tem aquela informação. A partir daí, eu tenho uma reação distinta do que se eu não tivesse aquela informação. Por exemplo, mantenha a calma. É um comando que você pode dar no momento que sabe que alguma coisa vai acontecer. Porque sempre no início de uma ação de assalto, o delinquente ele está mais nervoso do que a própria pessoa que está sendo assaltada. Claro. Né? Então, no momento que a pessoa começa a tratar com calma essa ação, o desfecho dela se dá mais rápido e se dá com maior sucesso, com menos risco, na verdade, durante esse processo todo, para quem está sofrendo essa ação. Diante disso tudo, dá para se entender que a maior parte dos casos de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, assalto seguido de morte, enfim, eles são acidentais? Sim, acima de 80% essas ocorrências elas são acidentais, elas não são intencionais. E muito é resultado da reação da vítima.
que acaba provocando uma reação no delinquente. Quase na totalidade dessas situações. Não. Certo. Agora, do teu ponto de vista, como profissional, especialista em segurança, presidente, diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, enfim, o que nunca deve ser feito? Já tocamos numa questão, ou seja, é preciso estar com maior atenção para evitar esse reflexo, né? Esse reflexo medular, tecnicamente falando. Mas o que, mesmo com isso, o que nunca é indicado que se faça na hora de um assalto? Bom, de um arrombamento, enfim, dentro de casa também, pode não ser na rua. Na verdade, a primeira coisa que deve se entender é o seguinte: no momento que você já começou a ação de um assalto, você já foi abordado, né? Jamais ir contra a solicitação ou a ordem do delinquente. Né? Naquele momento é ele que está com o poder, porque ele que está armado. Não, exatamente. Nós só entendemos que isso tem um limite. Né? O limite é a integridade física e o limite é a vida da pessoa. Então, o que nós temos hoje como nunca reaja é uma situação. Porém, isso não tem relação com não se defenda. Porque muitas vezes as pessoas, por terem no seu cérebro já aceito que não podem reagir, um delinquente que venha com uma faca desferir uma facada na pessoa, nesse momento ela não pode levantar as mãos para aceitar essa facada. Porque aí tem um bem maior que a vida. Nesse momento, a pessoa ela não deve reagir, mas ela deve se defender. Sim, isso é instintivo também, não é? Isso é instintivo. Mas o que acontece? Nós temos observado que com essa informação massiva de nunca reaja, as pessoas muitas vezes elas eliminam essa possibilidade de defesa por estarem numa situação e já estão aguardando o não reagir. Claro, claro. Né? É uma questão já instintiva o não reagir. Certo, mas em algumas circunstâncias o não reagir é exagerado, você diz. Exatamente, sim. Exatamente. Né? Quando nós temos um momento de que a partir dali, daquele ponto, a vida da pessoa está em risco total. Agora, Gustavo, tem psicologicamente condições da pessoa que está sendo ameaçada naquele momento, ela de alguma forma dominar a situação, ela não deve nem tentar fazer isso, assim, conversar com o assaltante, ou não. O ideal é que fique calada? No primeiro momento, ela deve buscar ficar calada e aguardar as ordens. Né? Quando isso ocorrer, e se isso ocorrer, é percebido muitas vezes pelas vítimas, ela começa a criar um vínculo de comunicação. A partir daí é quando as pessoas começam a conversar com os delinquentes e dizer: por favor, me solta. Eu sei que eu não vou fazer nada, eu não vou comunicar à polícia, eu não vou... Me solta a partir de agora, eu não te ofereço mais nenhum risco. E aí começa a gerar essa informação recebida pelas duas partes. Perfeito. Né? E é importante que as pessoas coloquem, depois de estar tranquilizado e normalizado a ação do assalto, porque toda ação de assalto ela inicia com um nível de estresse muito alto. E esse nível, com o andar, ele vai caindo. Distensiona. Das duas partes. Quando a pessoa percebe, é muito difícil essa percepção, por isso tem que ser treinado. Claro. Né? Então, quando a pessoa entender que a partir dali ela consegue ter o entendimento do delinquente, ela deve começar a solicitar que ela seja solta, que ela não oferece risco nenhum, porque ela tem que levar a informação também para uma pessoa que também não está numa situação normal, claro, de raciocínio. Ela está sob tensão. Ela está sob tensão. Quando se fala em treinamento, são cursos de defesa pessoal, cursos de prevenção, qual é a sugestão sua? Para nós existe uma diferença muito grande entre cursos de defesa pessoal e cursos de segurança preventiva. A defesa pessoal, ela é utilizada para casos de ataques pessoais, né, sem utilização de arma de fogo ou arma branca. Né? Então, e muito mais levado para o lado das artes marciais e para o lado do esporte. Nós entendemos que a defesa pessoal, depois que uma pessoa foi rendida, ela não tem muita funcionalidade, a não ser nesse momento que nós estamos dizendo, da defesa da vida, na última opção. Né? Os cursos de prevenção à criminalidade, eles ensinam o quê? Procedimentos preventivos no momento da pessoa entrar em casa, no momento da pessoa entrar no seu carro, sair no seu carro, como ela estacionar na rua, como ela ter cuidados na sua residência. Então, todas as questões
preventivas, para que a pessoa não venha a ser assaltada. Então, e normalmente isso não é abordado na defesa pessoal. A defesa pessoal, ela é realmente defesa. Ela treina a atitude, não é? Exatamente. De qualquer maneira, Gustavo, muito importante nas tuas considerações aqui no programa, o Gustavo Calef, que é especialista em segurança e também diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança aqui no Rio Grande do Sul. Um bom trabalho para você, que as pessoas fiquem atentas às tuas informações, às tuas orientações. Muito obrigado, espero que elas sejam bem utilizadas. Tá certo, obrigada.